A Wanda Maximoff é uma das personagens mais poderosas da Marvel. E ela chegou arrasando com tudo em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Mas, por que a Wanda é tão perigosa e poderosa a ponto de botar medo em vários heróis da Marvel? E o que aconteceu em WandaVision que mudou tanto a personagem dentro do universo cinematográfico da Marvel? Nesse vídeo, vamos relembrar a história completa da Wanda para você conseguir entender melhor os eventos que se passam em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura e o que virá a seguir no universo Marvel. A chegada em Westview. A Wanda Maximoff chegou muito diferente no universo cinematográfico da Marvel. Primeiro porque os direitos dos mutantes ainda pertenciam à Fox quando ela chegou. E, por conta disso, a Marvel deu uma volta imensa para mudar a origem dela e do Mercúrio, não só nos cinemas, mas também nos quadrinhos. Por isso, que em Vingadores A Era de Ultron, a Wanda e o Pietro eram só experiências da Hydra, chamadas de milagres. A motivação da Wanda e do Pietro para entrarem na Hydra era porque eles queriam se vingar do Tony Stark, que no passado dominava o mercado bélico e financiava as guerras. E, em um desses conflitos, os pais da Wanda e do Pietro foram mortos. E, por dias, ela e o Pietro ficaram embaixo dos escombros, com medo de uma das bombas do Stark explodir a qualquer momento. Por isso, os dois se aliaram à Hydra e, posteriormente, ao Ultron, onde a Wanda foi responsável por praticamente derrotar quase todos os Vingadores, manipulando a mente deles e fazendo o Hulk ficar descontrolado. Essa foi basicamente a premissa que a gente teve antes da batalha final contra o Ultron, onde o Mercúrio morreu e a Wanda acabou entrando para os Vingadores. E nesse contexto já dava pra ver o que acontecia com a Wanda quando ela demonstrava algum tipo de descontrole emocional. Como quando, no momento em que o Mercúrio morreu, ela destruiu vários robôs do Ultron com uma explosão de poder. Depois dessa fase com o Ultron, a Wanda entrou para os Vingadores e participou de várias missões, até que em Guerra Civil, ela tentou conter a explosão causada pelos Ossos Cruzados, mas não teve poder o suficiente para impedir que a explosão matasse várias pessoas em um prédio. Nesse momento então, se inicia um outro problema na vida da Wanda, onde a opinião pública começa a olhar para ela com muito medo. Tanto que esse acidente da Wanda foi um dos motivos para criarem o Tratado de Sokovia, a lei de registro que dividiu os heróis e resultou na Guerra Civil. E se a gente analisar melhor, a destruição causada pelo Hulk em Vingadores A Era de Ultron também foi culpa da Wanda. Então, quando a gente para analisar a vida da Wanda, são muitos sofrimentos e tragédias acontecendo na vida dela. Primeiro, ela perde os pais de forma trágica. Com isso, o Mercúrio pelo menos está presente para dividir a dor e ser um suporte emocional. Depois, o próprio Mercúrio morre de forma ridícula, com vários tiros, sendo que ele é um velocista, e deixa a Wanda, então, sem família mais uma vez. E, basicamente, quem ajudou muito a Wanda após essa perda foi o Visão. Ele a acolheu em um momento em que ela estava totalmente perdida nos Estados Unidos, sem família e sozinha. E, a partir disso, eles criam uma amizade bem forte, e em seguida isso vira um romance e eles acabam começando a namorar. E, quando ela acha que as coisas na vida dela estão indo bem e que tudo irá melhorar, após a Era de Ultron, chega então Vingadores Guerra Civil e o mundo vira uma grande confusão, mais uma vez. Com isso, a Wanda e o Visão começam a se encontrar escondidos pelo mundo. E, em WandaVision, a gente descobre que eles tinham planos de começar uma família juntos. Só que, tudo isso foi por água abaixo quando o Thanos chegou em Wakanda e destruiu o Visão para pegar a Joia da Mente. Depois disso, a Wanda desapareceu com o estalo de dedo do Thanos e voltou 5 anos depois para enfrentar o Thanos em Vingadores Ultimato. Aí a gente viu mais uma vez a manifestação dos poderes da Wanda em momentos de forte emoção,
Ela basicamente conseguiu moer a armadura do Thanos usando a magia dela, o que fez o Thanos apelar e colocar o próprio exército em risco, ativando a chuva de fogo. E ela deixou bem claro que o Thanos tirou tudo o que ela tinha. E a gente percebe na raiva dela o tamanho da sua tristeza. Após os Vingadores vencerem através do sacrifício do Tony Stark, todos acabam tendo um último reencontro no velório do Tony. Aqui foi então a última vez que vimos a Wanda no cinema. E é logo depois de tudo isso que começa WandaVision. Semanas depois da vitória dos Vingadores sobre o Thanos, a Wanda vai até a agência de inteligência conhecida como SWORD para recuperar o corpo do Visão e poder dar um enterro digno para ele. A SWORD foi fundada pela Maria Rambeau, a piloto amiga da Carol Danvers. E agora, depois de tantos anos e depois do ataque do Thanos, a SWORD serve para proteger a Terra de ameaças espaciais e também de outras dimensões. A Wanda então encontrou o corpo do Visão na SWORD, todo desmontado, mas o diretor da SWORD não deixou que a Wanda levasse o corpo. A desculpa do diretor era que o Visão era a melhor arma inteligente já criada e que a Wanda não poderia sair de lá com bilhões de dólares em vibrânio para tentar ligar ele novamente, mesmo ela dizendo que só queria enterrar o corpo. Obviamente, se a Wanda quisesse, ela teria feito isso facilmente. Mas, quando ela se aproximou do corpo do Visão, ela percebeu que não conseguia mais sentir ele. Depois disso, ela sai da SWORD e dirige até Westview, a cidade onde o Visão tinha comprado um terreno para os dois morarem juntos e formar uma família. Chegando lá, a Wanda não conseguiu controlar as emoções. A solidão e o sofrimento dela foram tão grandes que ela descontroladamente começou a liberar magia do caos para todos os lados, sem nem mesmo ela fazer ideia do que era a magia do caos. Foram vários feitiços lançados que se espalharam por toda a cidade, colocando Westview inteira dentro de um hexágono que a série chama de Hex. Toda essa magia do caos foi responsável por modificar tudo dentro da área do Hex, de acordo com os sentimentos da Wanda. Além de criar uma casa, ela também trouxe uma versão do Visão de volta à vida. Uma versão que não tinha lembranças da sua vida antes de Westview. A Wanda transformou a cidade inteira em uma espécie de manifestação dos traumas e desejos dela. Então, as boas lembranças que envolvem o Visão, os pais dela e os sitcoms que eles assistiam quando a Wanda e o Pietro eram crianças, como, por exemplo, Dick Van Dyke, A Feiticeira e 3 é Demais, tudo isso serviu de plano de fundo para fazer um mundo perfeito da Wanda. E assim como em um sonho, eventos foram acontecendo de forma muito mais rápida, como por exemplo a gravidez da Wanda, que mal ela ficou grávida e a barriga já cresceu. E logo em seguida, os filhos já nasceram e já cresceram, então foi tudo muito rápido. Ela estava escrevendo o roteiro da vida dela, tudo de forma inconsciente, transformando Westview e os moradores em personagens com roteiros e falas que sobrepunham a personalidade deles de acordo com o que ela sentia. Tudo o que ela fazia era muito irracional. Tinha muita emoção e pouca razão envolvida nessas ações da Wanda. Ela estava perdida dentro da própria magia do caos liberada por ela. Tudo funcionava meio que no automático. A Wanda só manifestou o sentimento e a cidade começou a funcionar de acordo com a vontade dela. E todo esse mistério em Westview acabou chamando a atenção de algumas pessoas. A interferência da SWORD. Westview logo chamou a atenção e o agente U do FBI e Monica Rambeau, filha da Maria Rambeau e membro da SWORD, logo chegaram na cidade para investigar. No primeiro contato, a Monica Rambeau foi parar dentro do Hex, criado pela Wanda. E com isso, o agente U, que ficou lá fora, chamou reforços. Então, foi formado um time de cientistas para investigar o que estava acontecendo ali. E logo chegou a equipe da SWORD, com Hayward, que é o diretor da SWORD, completamente interessado no que estava acontecendo. Principalmente quando ele descobriu que tinha outro Visão vivo andando dentro da cidade. O Hayward queria reconstruir o Visão, por isso ele tinha tanto interesse no Visão de Westview. Eles tentaram ter contato com a Wanda,
o que gerava várias pistas para a série e aumentava ainda mais o mistério do que estava acontecendo em Westview. Então, a gente tinha coisas entrando pela barreira e em seguida era transformado em algo de acordo com o mundo que foi criado pela Wanda, como por exemplo, um drone que atravessou a barreira e virou um helicóptero de brinquedo. Só que, aos poucos, ela foi começando a perceber que tinha alguém tentando invadir o mundo dela, invadir o espaço que ela criou. E uma das pessoas que conseguiu uma forma de conseguir ver o que estava acontecendo dentro do Rex foi a Darcy, a astrofísica amiga da Jane Foster, que apareceu no filme do Thor. Foi ela que pegou o sinal que Westview transmitia em forma de séries, o que serviu para eles conseguirem observar o que acontecia dentro da cidade, ou pelo menos o que a Wanda queria mostrar. E foi aí que eles descobriram que a Monica Rambeau também tinha se transformado em um dos personagens da série da Wanda depois de atravessar a barreira do Rex. Lá dentro, ela se chamava Geraldine, e que com o tempo começou a perceber que tinha algo errado acontecendo. Ela chegou transformada em um personagem, e depois de ela perceber que tinha algo errado acontecendo com aquele mundo e com ela mesma, ela acabou sendo expulsa de Westview pela Wanda. A Wanda, em boa parte do tempo, estava dentro da própria fantasia, mas com a chegada da Monica Rambeau e dos outros acontecimentos, ela então começou a perceber o que estava acontecendo. Ela começou a despertar e ela tentou negar a realidade criada por ela mesma, já que o preço da verdade seria sair do conforto que era a vida em Westview. Então, ela continuava nessa fantasia e expulsava qualquer intruso que tentasse invadir a cidade. Mas o que ela não esperava é que o maior intruso já estava em Westview fazia tempo. Agnes. A magia da Wanda em Westview chamou a atenção de Agatha Harkness. Lá dentro, ela era a vizinha intrometida e apareceu durante a série inteira como um alívio cômico. Acontece que Agnes, que seria um acrônimo para Agatha Harkness, era uma bruxa e a mente dela não era afetada pela magia da Wanda. Então, ela ficava o tempo todo fingindo que fazia parte da história em Westview, simplesmente para se aproximar da Wanda e tentar entender como uma bruxa era capaz de lançar tantos feitiços complexos numa área tão grande e meio que no piloto automático, que é o que estava acontecendo com a Wanda. E com isso, a Agnes entrou em Westview e fez parte das vontades da Wanda. Inclusive, ela influenciou muito na hora de fazer a Monica Rambeau ser expulsa de Westview. Quando a Wanda e o Visão começaram a brigar, depois dele ter percebido que não sabia quem era e que Westview estava esquisita, a Agnes foi capaz de colocar outra pessoa para se passar pelo Pietro. E a Wanda, com a emoção à flor da pele, acreditou mesmo que ele era o Pietro. E sim, ele é o Evan Peters, o ator que fez o Mercúrio nos filmes dos X-Men. Mas, na série, ele não era uma versão do Mercúrio do multiverso, mas sim um morador de Westview, que a Agnes controlou e deu poderes para se passar pelo Mercúrio. E, sobre a história da Agnes, ela é uma bruxa de Salem, bem velha, que começou a mexer com magia negra, e o clã de bruxas dela condenou ela à morte por causa disso. Só que ela já estava bem poderosa e foi capaz de absorver a magia de todas as outras bruxas, incluindo a própria mãe dela. A Agnes então sentiu a magia da Wanda e foi correndo até Westview tentar entender que tipo de bruxa era aquela que tinha tanto poder. Só que, após passar um tempo em Westview, ela percebeu que a Wanda era ao mesmo tempo muito poderosa e capaz de criar coisas do nada. E a Agnes também percebeu que as pessoas do lado de fora do Rex já estavam querendo entrar, e a Wanda estava com os poderes cada vez mais instáveis, principalmente depois que a Monica Rambeau voltou para o Rex. Foi aí que a Agnes levou a Wanda para a casa dela e fez com que ela fosse parar no seu porão, onde tinha uma armadilha esperando. E é nesse momento que nós somos apresentados à lenda da Feiticeira Escarlate, Monica Rambeau e o porão da Agnes. A Monica Rambeau atravessou a barreira do Rex várias vezes, e, na última vez que ela entrou, algo estranho começou a acontecer com o corpo dela, fazendo
com que a Mônica recebesse superpoderes. Para quem não sabe, a Mônica Rambeau nos quadrinhos é a Capitã Marvel, uma personagem extremamente poderosa, capaz de se transformar em qualquer tipo de energia que faça parte do espectro eletromagnético, inclusive a luz. Então, quando ela confronta a Wanda pela segunda vez, ela já está com superpoderes. E é durante esse confronto que a Agnes aparece e tira a Wanda de perto da Mônica para levá-la para casa. Voltando ao porão da Agnes, lá ela consegue bloquear toda a magia da Wanda dentro desse porão, usando runas desenhadas nas paredes, sendo que apenas a bruxa que fez as runas é capaz de usar magia no local. Lá, ela explica vários tipos de magia, como por exemplo, controle mental e transmogrificação, e diz que o que a Wanda fez em Westview é algo muito complexo. Então, ela fica querendo saber como isso aconteceu, mas a Wanda não faz ideia nenhuma do que é magia. Então, a Agnes arranca um fio de cabelo da Wanda e faz uma viagem pelo passado dela. Primeiro, ela visita a infância dela e percebe que a bomba Stark só não explodiu porque a Wanda, ainda criança, usou um feitiço de probabilidade. Então, elas pulam para a época em que a Wanda e o Pietro se voluntariaram para entrar na Hydra. Lá, a Wanda teve o primeiro contato com a Joia da Mente. E o interessante é que, desde o primeiro encontro, a Joia da Mente já ficou íntima da Wanda. E foi aí que os poderes mágicos que a Wanda tem foram liberados. Depois disso, a Wanda entende e percebe tudo o que está acontecendo em Westview. Nessa hora, ela escuta os filhos dela chamarem por ela. Quando ela sai do porão e da casa, ela encontra os filhos dela presos pela Agnes. E é aí que a Agnes revela que sabe o que a Wanda é, e como ela é extremamente perigosa, um ser capaz de criar qualquer coisa do nada usando a magia do caos. O que faz da Wanda então a Feiticeira Escarlate. Final de WandaVision. Uma luta começa e a Wanda arremessa um carro em cima da Agnes. Enquanto isso, o Visão Branco aparece em Westview. Para quem não sabe, esse Visão Branco foi reconstruído pela SWORD, usando o corpo do Visão original. E foi ligado graças à magia do caos que o Hayward conseguiu depois de pegar um dos drones que a Wanda destruiu. A diferença é que ele é só uma máquina programada para matar. Em seguida, ele tenta esmagar a cabeça da Wanda, quando então o Visão Colorido aparece bem na hora e ajuda sua esposa, atacando o Visão Branco. Daí em diante, a batalha começa. Visão Colorido contra Visão Branco, Wanda contra Agnes e a Mônica Rambeau contra o Pietro Falso, que prendeu ela na casa dele. Durante a luta, a Agnes revela para Wanda que a Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. E que ela não precisa de um clã de bruxas e não precisa de feitiços para usar magia. E que o poder dela supera o do Mago Supremo. E a Agnes diz também que o destino da Feiticeira Escarlate é destruir o mundo. Fatos esses que são confirmados em Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Em seguida, a Wanda percebe tudo de mal que fez em Westview e resolve desfazer o Rex. Assim, uma passagem na barreira é aberta e os soldados da SWORD entram em Westview. Mas o problema é que se o Rex for desfeito, a família da Wanda também irá desaparecer. Então, ela tem que escolher entre a família ou as pessoas de Westview. Ela então fecha o Rex e tenta resolver tudo de outra forma. Mas, enquanto isso, a Agnes já estava sugando a magia dela e deixando a Wanda cada vez mais fraca. Então, ocorre uma luta de equipes muito legal, com a Wanda, o Visão e os filhos deles, Billy e Tommy, que também têm superpoderes parecidos com os da Wanda e do Pietro, enfrentando a Agnes, o Visão Branco e os soldados da SWORD. No meio disso, a Mônica Rambeau consegue nocautear o Pietro Falso e entra na luta também ao lado da equipe da Wanda. Alguns pontos interessantes dessa batalha é que
Primeiro, vemos a Monica Rambeau mostrando um pouco dos seus poderes, enquanto levava tiros dos soldados da SWORD. E vemos as balas atravessando o corpo dela, que agora pode ficar intangível. Um outro momento interessante é a conversa que os dois Visões têm para saber qual deles é o verdadeiro. Eles usam o paradoxo do navio de Teseu, onde é questionado se o navio continua sendo o mesmo após ter todas as partes trocadas ao longo dos anos. Então, de um lado temos um Visão branco feito com o corpo do Visão original, mas sem a mente antiga. E do outro, nós temos o Visão criado através dos fragmentos da Joia da Mente, que aparentemente estavam ligados a Wanda desde o primeiro encontro dela com a Joia, lá na base da Hydra. Então, em seguida, o Visão colorido toca na testa do Visão branco e faz ele lembrar de toda a vida que o Visão teve, e a luta dos dois termina aí, com o Visão branco indo embora de Westview enquanto se lembra de quem ele é. E um questionamento que ficou no ar foi do porquê o Visão branco ter ido embora após se lembrar de quem ele é. E, na opinião de algumas pessoas, talvez ele devesse ajudar a Wanda nesse momento da batalha. Mas, em uma entrevista recente, a criadora da série deu uma explicação sobre essa cena, dizendo o seguinte, abre aspas, não há uma cena que mostre onde o Visão branco está no mundo. Porque o importante aqui é que ele não é mais o Visão da Wanda. Ele não é mais o cara dela. Não é o homem com quem ela teve filhos. Esse não é o cara para quem ela deu adeus em Wakanda. Não é o corpo e não são os dados. Então, devido ao meu trabalho na série e naquilo que procurei focar, onde ele foi parar é uma história para ser falada no futuro. Fecha aspas. Então, essa foi a explicação dada pela criadora da série, WandaVision, sobre essa cena. Enfim, a parte mais importante da batalha final, em Westview, é quando a Agnes começa a sugar todo o poder da Wanda, enquanto as duas lutam no céu da cidade. A Wanda tenta acertar a Agnes, mas erra todos os feitiços. Mas, em seguida, ela já não estava mais tentando acertar a Agnes, ela estava criando runas gigantes ao redor de Westview, para fazer a mesma armadilha que a Agnes usou no porão, fazendo com que só a bruxa que fez as runas seja capaz de usar magia dentro de Westview. Depois dessa reviravolta, a Wanda absorve os poderes dela de volta e finalmente se torna a Feiticeira Escarlate pela primeira vez. Nesse momento, fica evidente o medo que a Agnes sentiu. Ela diz, meu Deus, você não sabe o que fez. Depois de derrotar a Agnes, a Wanda aprisiona ela na personagem da vizinha fofoqueira, dentro de Westview, e diz que vai voltar para bater um papo com ela. Depois disso, ela retira todo o feitiço de Westview, e claro, os filhos dela e também o Visão desaparecem. No final, a Wanda pede desculpas para a Monica Rambeau e vai embora de Westview. A Monica, em seguida, é recrutada por uma Skrull, a pedido de alguém do espaço, o que tudo indica que seja o Nick Fury. Cenas pós-créditos e o Darkhold. Nos quadrinhos, o Darkhold é um livro escrito por um ser maligno chamado Kiton, e na série, a Agnes é quem tinha o livro. Ela explica que no Darkhold tem um capítulo dedicado à Feiticeira Escarlate, e lá é dito que o destino da Feiticeira Escarlate era destruir o mundo. E justamente no final de WandaVision, a Wanda vai para uma cabana e começa a estudar o Darkhold. Então, vemos a Wanda no mundo espectral, estudando o livro, quando de repente ela escuta os filhos dela chamando por ela. E essa é a base para todo o enredo do filme Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, que eu farei uma análise e um resumo detalhado em um próximo vídeo. E, para você que é fã da série WandaVision e dos filmes da Marvel, eu deixarei na descrição do vídeo e no comentário fixado produtos colecionáveis ligados à série e aos filmes da Marvel. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal.
e ative o sininho de notificações na opção Todos, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima!